Bom dia, queridos amigos. Que a luz de Jesus brilhe no nosso pensamento nesta manhã. Que os amigos espirituais, ligados aos corações de cada um, possam irradiar o amparo de que todos necessitamos. E sob a égide de Jesus, iniciamos o nosso evangelho desta manhã, pedindo aos amigos espirituais que possam envolver a todos nós, inspirando-nos para que a palavra alcance os corações de nossos irmãos. Nós hoje vamos ler Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem, que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo, ora que a população da Terra em face da população total desses mundos, muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria os habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidos todas as torpezas, todos os vícios, nas regiões insalubres. Os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na terra não está a humanidade inteira. É do mesmo modo que do hospital saem e se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Convido a todos a elevarmos o pensamento até Jesus, nosso médico maior, que tem feito tudo para nos curar, aplicando dia a dia o medicamento do bem e da caridade, para que possamos compreender a sua extensão e profundidade. Deus, nosso Pai de infinita bondade, dai-nos força e coragem para avançarmos, e que a luz bendita do seu amor se faça em favor de todos nós. Que assim seja. Queridos irmãos, essa lição é muito clara. Destinação da Terra, ela tem mostrando a causa das nossas enfermidades, das nossas misérias morais. E onde nascem essas situações? Na nossa casa mental. É preciso que a gente possa compreender tudo aquilo que Jesus está nos dizendo pelo Consolador prometido. Já somos espíritos que temos uma compreensão maior. E é preciso analisar de que forma é a sua casa. Se você procura higienizar a sua casa todos os dias, você vai encontrar uma casa limpa. Mas se você deixa essa casa suja, ela vai encher de entulhos e muitas coisas que não te traz um bem-estar. Assim também é a nossa forma de viver e de pensar. A nossa casa mental
precisa estar limpa. A nossa situação moral, material, depende daquilo que estamos criando, daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos vivendo. Muitas vezes, amigos, a gente não lembra que a Terra é uma dessas moradas. Por isso, nós estamos falando de casa mental, que é a nossa casa, onde nós pensamos, onde nós criamos ideias, e muitas vezes, conforme nos diz o título desse evangelho, Causa das Misérias Humanas, uma das causas que nós temos vivido, sem dúvida, é a ociosidade mental. É onde nós falamos da casa desocupada, a casa que não é cuidada, e nós precisamos entender que todos nós precisamos cuidar da nossa maneira de pensar e de sentir, porque todos nós temos uma varredura que vai fazendo isso ao longo do tempo, mudando as nossas ideias, e essa limpeza, ela precisa ter uma funcionalidade que modifique o nosso ambiente espiritual. Muitas vezes, nós queremos ter uma vida plena, mas não queremos modificar a nossa forma de viver, o nosso modo operandi, e nós não aproveitamos a oportunidade que o conhecimento nos dá para a nossa transformação. Por isso, nós falamos da casa mental, porque o pensamento é criador, e aquilo que posso criar para o bem, quantas mentes criam para o mal? E o mal nos destrói, amigos. A Terra não é um planeta destinado para viver no mal. Nós precisamos ter fé, confiança, para que a gente possa caminhar para a construção do reino divino que está dentro de nós. As experiências que hoje vivemos são as mais valorosas quando nós estamos sendo convidados a modificar a nossa forma de ver, de olhar, de sentir, e que todos os lugares que nós passamos, em todas as nossas reencarnações, tenham uma destinação adequada. E nós vamos ver que o Evangelho nos disse que muitos que aqui se encontram podem achar que eles estão no hospital. Mas quando nós vamos no hospital, nós vamos visitar os doentes, mas nós recebemos também o medicamento, aquele que está internado, aquele que está doente, hospitalizado. E assim que ele melhora, ele continua a sua caminhada. Nós aqui estamos na Terra para aqueles que acham que é um hospital, vamos curar as nossas dores que foram causadas pelos nossos sentimentos enfermiços, para aquelas almas, aqueles espíritos que trazem cristalizados dentro dele a crueldade. E isso faz com que nós alimentamos ou passamos a alimentar dia a dia orgulho, egoísmo, e vivemos de tal forma que nós vamos desvitalizando as nossas esperanças. Meus amigos, é preciso compreender o que vimos fazer. Qual é a finalidade da nossa reencarnação? Nenhum espírito reencarna para persistir no mal. Tanto é que o véu do esquecimento do passado é a oportunidade que tenho para modificar essa casa mental, essa estrutura íntima do meu pensamento. E nós podemos ver que a própria natureza nos ensina isso, que todos os dias ela renova. E é preciso, então, que a gente tenha muita cautela em tudo aquilo que vamos pensar, nas escolhas que temos realizado, nas nossas decisões, para que a gente possa nos libertar desses sentimentos que muitas vezes vive dentro de nós. Mas, amigos, eu gostaria de dizer-lhes que isso, muitas vezes, é ocasionado pela dor. Quando a dor bate no nosso corpo, quando a dor bate no nosso coração, ao corpo nós temos jeito de curar ou de diminuir a dor, mas a dor do coração, a dor da alma, não. E muitas vezes eu preciso rever a minha casa íntima, eu preciso rever os meus pensamentos, eu preciso rever a minha forma de exteriorizar tudo aquilo que eu penso e que eu sinto.
Por isso, meus amigos, é tão bom você procurar na casa espírita ou no templo que você busca os recursos para te fomentar o pensamento de esperança e de fé, porque a fé, ela é uma construção e nós não temos que ficar presos nas nossas enfermidades morais. A reencarnação é justamente a oportunidade de renovar e todos nós podemos renascer na esperança. E é preciso que a gente viva também não de aparências, porque essas aparências muitas vezes nos causam danos maiores. Muita gente, por exemplo, se vive de adorno, de enfeitar para aparentemente falar que está bem. Mas nós vivemos num mundo em que esse adorno externo ele não vai revestir de forma alguma as nossas necessidades maiores. E aqui no Evangelho, ele vai nos mostrar a questão, dar o exemplo também da penitenciária. Quem vai para a penitenciária? Aquele que foi infrator das leis humanas, aquele que teve a desonra, aquele que teve o desrespeito, aquele que tirou a vida, que abusou do outro, enfim, que não soube respeitar o seu irmão. Esses espíritos ainda trazem dentro de si esses requisitos fortes do mal, da incompreensão, da inveja, e nós todos precisamos auxiliar para que eles possam também melhorar. Por isso a importância de nós levarmos os nossos filhos para conhecer a evangelização, para conhecer Jesus, para modificar a sua forma de olhar e de pensar, para reconhecer-se como espírito que somos, para ver quanto nós precisamos uns dos outros. E se nós muitas vezes pensamos que nós estamos melhorando, é preciso ver se nossa vida verdadeiramente tem a simplicidade que nós tanto almejamos, mas não é a simplicidade do relaxamento, do desleixo. É preciso a gente aprender a obedecer às leis para que nós possamos vencer nosso período com luta, com modificação dos nossos sentimentos. Aquele nosso irmão que está na penitenciária, ele passa por tempo que é um tempo que foi lhe destinado por uma pena ou por outra razão, mas quando ele cumpre aquilo, se ele sai daquela prisão, refletindo na oportunidade que ele perdeu, no tempo que ele perdeu, no prejuízo que ele teve moralmente, ele pode sair melhor dali. Agora, quando isso não acontece, nós acabamos saindo, esses irmãos saem, talvez, com ódio, com desejo de vingança, e nada faz com que haja essa melhoria. E eu digo para vocês, queridos irmãos, que a Terra tem uma destinação para nos auxiliar a sairmos dela melhor, como se estivéssemos numa escola, onde a escola nós nos educamos e nos transformamos. E é por isso, queridos amigos, que nós precisamos nos esmerarmos cada vez mais para vencer as nossas deficiências morais, para vencermos os nossos equívocos e lembrar que o reino de Deus só acontece dentro de nós quando nós verdadeiramente fizermos novas construções em nosso pensamento. Não podemos condenar a Terra pelo desequilíbrio de alguns. Este planeta tem nos dado grandes oportunidades. Os exemplos bons, se nós colocarmos na balança do dia a dia, nós veremos quanto eles são muito mais interessantes, quanto ele pesa do que o mal. Jamais, amigos, o mal vencerá o bem. Jamais. E cabe cada um de nós a refletir que todos precisamos do trabalho do bem, todos precisamos pensar no futuro melhor, o futuro da vida do Espírito. E é por isso que Jesus nos disse naquela parábola tão sublime do joio e do trigo,
quando ele nos convida a ceifar o joio depois que cresce, para não atrapalhar o trigo. O mal, quando ele cresce em nós, ele se torna mais visível e é mais fácil arrancá-lo de dentro de nós, porque o bem ali persiste. Por isso, amigos, eu os convido a entender que as muitas moradas na casa do nosso Pai é uma bênção da boa nova, da boa notícia que Jesus nos trouxe, que nós estamos aqui para reparar, reeducar e que nós possamos situar no campo do mundo, compreendendo que o nosso sentimento é a força maior que vai nos modificar e que vai também impelir-nos a botar outros círculos superiores na nossa frente, outros desejos, e deixando pouco a pouco, ou lentamente, mesmo que assim seja, mas que deixamos essas esferas inferiores, onde muitas vezes ficamos ali presos por não compreender a grandeza da vida e a grandeza de uma reencarnação. Que Jesus nos abençoe, amigos, e que tenhamos força e coragem para vencer a nós mesmos. E nesta manhã, que o passe não seja só um momento de pedir, mas também um momento de nossas reflexões, que cada um possa rogar aquilo que verdadeiramente ele sente que ele precisa mudar. E nesta hora sagrada do passe, nós possamos religar com esses bondosos espíritos, fortalecendo os liames de amor, de gratidão por todos eles. Que as águas sejam fluidificadas e que nós possamos olhar para esta água como um medicamento que vai nos fortalecer e vai nos enriquecer de novas energias. Desejo a todos paz e luz, mas desejamos a todos que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, agasalhe o seu espírito e o seu coração. Paz e luz a todos, que assim seja.